E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma de nossas análises. Hoje a gente vai direto ao ponto para destrinchar uma das transformações mais radicais e impressionantes do início do século XIX, a mudança sem precedentes no status político e econômico do Brasil. Em pouquíssimo tempo, sabe o que aconteceu? Uma terra que era amplamente explorada deixou de ser só uma extensão além-mar e simplesmente se tornou o centro das decisões de um vasto império europeu. É uma história cheia de pressões geopolíticas fortíssimas, estratégias de sobrevivência e mudanças estruturais, que no fim das contas moldaram para sempre a identidade do país. Bom, para a gente entender o tamanho dessa virada, imagina a situação do Brasil antes de 1808. Era uma subjugação sufocante mesmo, por causa do chamado Pacto Colonial. A colônia era, na prática, aquela famosa galinha dos ovos de ouro, só que trancafiada numa gaiola, enquanto a coroa portuguesa colhia todos os frutos. Tinha um exclusivismo comercial super rígido, onde o Brasil era obrigado a fazer comércio apenas com a metrópole. Ou seja, a colônia comprava produtos caríssimos e vendia suas próprias riquezas a preço de banana. Era um sistema inteiramente desenhado para travar qualquer liberdade econômica ou política. E é exatamente isso que nos leva à pergunta de $1 milhão dessa nossa análise. Como é que uma colônia tão explorada, mantida sobre rédeas tão curtas, de repente se vê sediando a própria corte que a explorava? Bom, não foi porque a coroa teve uma crise de consciência, não. A resposta está em uma pressão geopolítica gigantesca lá na Europa. O avanço das tropas francesas do Napoleão Bonaparte simplesmente ameaçava invadir Portugal. Então, com o risco iminente de perder tudo, a decisão que eles tomaram gerou uma quebra de paradigma absoluta, e o eixo de poder global da época foi completamente sacudido. Para se ter uma ideia da escala dessa mudança, os números são chocantes. A gente não está falando de um rei fugindo sorrateiramente sozinho no meio da noite. A transferência da corte para o Brasil envolveu a migração de mais ou menos 10 mil pessoas cruzando o Oceano Atlântico em 1808. Imagina só a logística. Foi uma operação monumental, super caótica, que esvaziou o centro administrativo de Lisboa e trouxe toda essa complexidade direto para os trópicos. E olha, essa galera toda, essas 10 mil pessoas não chegaram de mãos vazias. Junto com a família real, o que veio no pacote foi grande parte da estrutura burocrática e administrativa do Estado português. Eles trouxeram ministros, conselheiros, riquezas incalculáveis, tesouros nacionais e até mesmo a valiosíssima Biblioteca Real. É bem aqui que os historiadores costumam cravar o início da chamada inversão política. Pela primeira vez na história moderna, uma colônia passou a sediar o núcleo de decisões do seu próprio império. A periferia virou centro, literalmente. Então, o que acontece logo depois do desembarque é crucial. No dia 28 de janeiro de 1808, Dom João assinou a Carta Régia. Esse documento abriu de vez os portos brasileiros para o comércio com as nações amigas. Ou seja, com uma única canetada, o monopólio colonial de Portugal foi para o espaço. E como essa medida era bem inspirada em princípios liberais de livre comércio, rolou uma entrada massiva de produtos estrangeiros, principalmente da Inglaterra, claro. Foi o fim prático daquele pacto colonial que a gente comentou e o pontapé inicial de uma nova era, que deu um baita impulso para a economia local e para o comércio urbano. Só que tem um detalhe. Não dava para abrir a economia de um lugar que não tinha infraestrutura quase nenhuma. Por isso, entre 1818 e 1821, o Brasil passou por um choque de modernização incrivelmente rápido. Começaram a pipocar instituições que eram fundamentais para o território funcionar como um Estado de verdade. Aí a gente vê surgir o Banco do Brasil, a imprensa régia para rodar as publicações oficiais, o Jardim Botânico, a Academia Real Militar e o importantíssimo Museu Nacional. Com tudo isso, mais a instalação de novos ministérios, o Brasil deixou definitivamente de ter aquela carinha de simples colônia de exploração. E o ápice jurídico dessa transformação toda chegou com a Carta de Lei de 1815. Pensa bem, com a derrota do Napoleão lá na Europa, a pressão para que a corte voltasse para Lisboa ficou insuportável. Mas, para garantir que a coroa continuasse no Rio de Janeiro e para manter a administração estável, o Brasil foi oficialmente elevado à categoria de reino. Nascia ali o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Na prática e na lei, o Brasil agora tinha exatamente o mesmo status político que Portugal. Uma jogada que, como você deve imaginar, deixou a elite portuguesa que tinha ficado para trás profundamente irritada.
Agora, a gente precisa ter muito cuidado aqui e manter o equilíbrio nessa análise. Apesar das instituições culturais avançarem e o status político ter ido parar nas alturas, a base real da sociedade sofreu quase nenhuma alteração. É o que chamamos de permanências. A estrutura socioeconômica continuou extremamente presa ao latifúndio, à monocultura de exportação e, de forma absurdamente cruel, à escravidão. Então você tinha esse contraste bizarro, o brilho da nova corte toda europeizada no Rio de Janeiro, convivendo lado a lado com a brutalidade e a desigualdade do sistema escravista, que na real era o que sustentava toda a economia. Um ponto fascinante dessa época é a verdadeira batalha de narrativas que existe sobre a figura do Dom João VI. Por muito tempo, a visão que dominava era bem anedótica, sabe? Quase uma caricatura de um rei covarde, um fujão liderando uma corte caipira. Só que a historiografia moderna, trazendo nomes como Sérgio Buarque de Holanda, argumenta um lado totalmente diferente. Eles apontam que essa transferência da corte foi, na verdade, um golpe de mestre estratégico. Dom João reconheceu que não dava para bater de frente na Europa. Então, ele transferiu o Estado, preservou a coroa, garantiu a estabilidade e até alimentou algumas ambições de expansão aqui na América do Sul. E mesmo com a máquina administrativa rodando, a política interna ainda tinha seus tropeços e algumas bizarrices cronológicas. Olha só esse atraso curioso. A rainha Dona Maria I morreu em 1816. O que, na teoria, já fazia do Dom João o rei oficial. Mas a cerimônia de aclamação dele como Dom João VI só foi acontecer 2 anos depois, lá em 1818. Por que essa demora toda? Basicamente, foi uma mistura de um período de luto oficial super prolongado com uma forte instabilidade política interna. Especificamente, a Revolução Pernambucana de 1817, que batia de frente e criticava demais os luxos da corte no Rio, enquanto as outras províncias ficavam escanteadas. Para fechar a nossa análise, eu queria deixar uma reflexão. A elevação a reino, a abertura dos portos, a criação de todas aquelas instituições, o Banco do Brasil, o Museu Nacional, tudo isso deu ao país um gosto de autonomia e de importância que nunca tinha existido antes. A identidade nacional começou de fato a ganhar forma ao redor disso tudo. Então, quando as cortes de Lisboa tentaram anos depois reverter essas conquistas e empurrar o Brasil de volta para a posição de colônia, a semente já tinha germinado. Afinal, como você força uma nação que já sentiu o gosto de ser a sede de um império a voltar para dentro daquela gaiola colonial? A independência não era mais só um desejo, tinha virado um destino inevitável. Fica aí essa provocação para a gente pensar. Até a nossa próxima análise.